E para a gente encerrar a nossa série sobre o Espírito Santo, nós vamos falar um pouco hoje sobre o dom da fé. E basicamente vamos refletir sobre o que é a fé, de fato, né? As pessoas elas falam muito sobre fé, falam muito que você tem que ter fé, que você tem que buscar ter fé, é porque você não está tendo fé. E muitas vezes nós não entendemos o que significa ter fé, ou o que é a fé. E por isso que eu queria que vocês abrissem comigo Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, versículo 1. Vamos ler só o versículo 1. Hebreus 11, 1. E aí, quem achou disse, eu vou para o céu. Quem não achou de já estou indo. Eu já estou indo. Vamos lá então, o que diz o texto? Ora, a fé, o texto está explicando o que é fé. A fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. A certeza das coisas que não vemos. Então a fé é o quê? A confiança daquilo que não esperamos e a certeza do que não vemos. Então, primeira coisa que nós devemos entender, a fé é o quê? Confiança. Diga, confiança. Confiança em quê? Naquilo que esperamos. Outra coisa que a fé é a certeza. Certeza do quê? Das coisas do qual nós não vemos. Beleza. No entanto, nós vemos ao longo dos anos que a fé ela foi interpretada de forma errônea, né? De maneira errada. E é isso que eu quero discutir com vocês hoje. Nós vamos entender sobre o que é a fé bíblica, a fé descrita nos textos bíblicos, mas também vamos ver sobre o que não é fé, na verdade, né? E vamos entender um pouco sobre algumas teologias erradas que existem, né, no meio evangélico, para que a gente possa entender por que elas estão erradas e quais são os equívocos que essas teologias elas acabam cometendo. Uma delas que nós vamos até mesmo citar hoje é a teologia da confissão positiva, como um exemplo. Primeiro nós vamos entender o que é a fé bíblica. Abre aí, Guilherme, para mim, Romanos 4, 20 ao versículo 21. O que o texto diz em Romanos 4, 20 ao versículo 21? Ele diz, mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. 21. Porque estava plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Gente, quem é essa pessoa do qual o texto está falando aqui? Ele está falando de uma pessoa muito importante para a nossa fé, que é Abraão. Abraão, ele foi conhecido na Bíblia como o pai da fé, o pai que teve fé ali, né? E Abraão, ele, para quem não conhece a história, ele foi uma pessoa que saiu do Ur dos Caldeus, foi guiado por Deus até uma terra desconhecida, e ele tinha uma esposa que era Sara, e Deus falou bem assim com ele, olha, Abraão, farei de ti uma grande nação. E a questão aqui, beleza, como é que eu vou ser uma grande nação se eu já sou velho e minha esposa também? E aí entra a promessa, né? Deus ele prometeu que de Abraão sairia uma grande nação, né? Como que a gente não podia nem contar no céu, as estrelas do céu. Então Abraão, ele creu em Deus, e aí aconteceram várias coisas, né? No meio dessa história, mas em resumo, o filho dele nasceu. Sara, ela foi grávida, já idosa, e nasceu Isaac, que é o filho da promessa. Então a promessa de Deus ela foi cumprida. Então o exemplo de Abraão, que está sendo citado aqui, é que ele creu mesmo quando as evidências não estavam favoráveis a ele. E isso significa ter fé. Ter fé é você crer mesmo que as coisas pareçam impossíveis. É você crer em Deus, confiar na palavra de Deus, confiar naquilo que Ele prometeu e simplesmente ter fé. Às vezes você não vê aquilo,
mas você tem certeza daquilo. Só que a gente não pode confundir algumas coisas. Existem pessoas que buscam a Deus, que querem ter promessas de Deus, mas promessas de Deus que não estão na palavra. Então, que tipos de promessas de Deus são essas? Curas, por exemplo. Deus não prometeu que você seria curado de todas as doenças. Você pode procurar, não vai achar. Deus não prometeu. Deus cura? Cura. Mas Ele não prometeu que toda vez que você ficar doente, você será curado. A gente tem que começar a separar algumas coisas. Tem muita gente que se frustra com Deus porque acha que Ele prometeu uma coisa que Ele não prometeu. O que Deus prometeu para nós, que somos salvos, se cremos no Senhor, não é a cura. É a ressurreição do último dia. Porque mesmo se você for curado hoje, você vai continuar morto. Você vai morrer um dia. Agora, o que Ele prometeu para nós é algo que nada a medicina não consegue fazer, que remédios não conseguem trazer, é a ressurreição, é vencer a morte. Isso Ele nos prometeu. Então a gente tem que saber muito bem separar algumas coisas, de dizer o que é promessa de Deus. Promessa de Deus é o que está na palavra. É o que Ele prometeu na palavra. Não é aquilo que Ele prometeu através de bocas de pessoas. Então, eu posso dizer aqui para vocês, olha, Deus Ele prometeu que Ele vai fazer isso na sua vida. Deus Ele prometeu que Ele vai restaurar o seu casamento. Deus Ele prometeu que Ele vai restaurar o seu filho. Deus prometeu isso, prometeu aquilo. E aí quando você ouve essa promessa, você fala, meu Deus, Deus me ama tanto. Deus me prometeu isso. Só que toda profecia colocada na boca de homens pode ser falha. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas também ela pode ser falha. Porque aquilo que sai da boca do homem é falível. Mas aquilo que está na boca de Deus, na palavra de Deus, é infalível. O problema é que muitas vezes nós não sabemos discernir a voz de Deus. A voz de Deus, ela não está na boca de pessoas, está na palavra de Deus. Por isso nós temos que entender e ler mais a palavra. Então Abraão, ele creu no Deus que prometeu para ele o filho, mesmo quando as evidências, ou seja, o seu status, a sua idade, a idade da sua esposa, pareciam impossíveis. E então a fé, ela é isso, é esse crer em Deus mesmo quando as circunstâncias não estão favoráveis a nós. Também a fé é uma submissão à vontade de Deus. Jesus, quando ele estava perto de morrer, ali no Getsemane, que era um jardim, ele ensinou que a verdadeira fé se submete à vontade de Deus. Porque Jesus mesmo, sendo Filho de Deus, ele disse que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, a fé é um compromisso de submissão à vontade de Deus. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que busca viver a vontade de Deus. Uma pessoa que busca viver os mandamentos, que se submete ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. A fé genuína, ela reconhece que Deus é soberano e que as suas respostas, sim ou não, ou espere, são sempre perfeitas. Fé é crer que o não de Deus é o melhor para você. Fé é isso. É confiar na soberania de Deus. É confiar no que Ele tem para você. E às vezes o que Ele tem para você não é o que você quer, mas é o que você precisa. Muitas vezes a gente acha que Deus, Ele vai nos dar só coisas boas. Então, eu perdi o emprego. Não, Deus vai me dar um emprego. Perdi aquilo. Não, Deus vai me dar aquilo. Não. Muitas vezes nós temos que entender que Deus vai te dar aquilo que você não quer. Às vezes aquilo que você não quer. Mas Deus me deu um emprego. Ele te deu um emprego, mas Ele também pode tirar seu emprego. Não podemos atribuir a Deus somente coisas que a gente acha que dá certo. Tem muita gente que está feliz no mundo, mas diante de Deus não é nada. E tem muita gente que está sofrendo neste mundo, sofrendo perseguição no Oriente Médio, através ali das perseguições que existem contra os cristãos. Eles estão sofrendo neste momento. Estão sofrendo. Mas o céu está em festa. Deus está aprovando aquilo que eles estão fazendo. Então, nós não podemos atribuir que uma pessoa que vive
pela fé ou vivem as promessas de Deus são pessoas que estão vivendo 100% bem, não está acontecendo nada de errado. Uma coisa que a gente até está estudando ultimamente. O normal não é o estar tudo bem. O normal neste mundo é estar tudo mal. Porque nós estamos neste mundo, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos ser afligidos por sofrimentos. Mas e as coisas boas? As coisas boas é graça. É graça de Deus. É Deus cuidando de nós, cuidando da nossa vida, nos protegendo de todo mal. Mas as coisas ruins é o normal desse mundo. As coisas boas, em plenitude, vai vir apenas um novo céu e uma nova terra. E isso Deus ele prometeu para nós. Mas ele não prometeu que a nossa vida aqui na terra seria boa, perfeita, que a gente não teria sofrimento, que a gente não passaria por dores. Então a gente não pode confundir as coisas. Deus ele prometeu algo para nós. A vida eterna. Amém. Mas a vida eterna após a morte. Não havia agora. E através disso, nós vemos algumas coisas erradas dentro da igreja, como a teologia da confissão positiva. E o que seria essa teologia da confissão positiva? Ela foi popularizada, por movimentos neopentecostais, e ela se baseia na ideia de que as palavras elas têm poder criativo. As palavras têm poder criativo. Então, segundo essa visão, o crente ele pode declarar ou determinar realidades como cura, prosperidade, vitória, pela força de sua confissão verbal. Então, vou dar um exemplo. Eu estou aqui, eu estou doente, e eu começo a declarar, eu estou curado. Eu estou curado. Você começa a declarar, você não pede a Deus, você diz, eu estou curado. Você começa a declarar, declara aí, você está curado em nome de Jesus. É o que a gente chama de teologia da confissão positiva. De quê? De que você vai receber aquilo que você declara. Porque é uma teologia que afirma que você começa a declarar as realidades daquilo que você quer viver. Você começa a criar novas realidades através da palavra de Deus. É o que a gente chama de teologia da confissão positiva. E aí os princípios dessa confissão positiva é que as palavras elas criam realidade. Eles interpretam alguns textos como Provérbios 18, 21, que diz, a morte e a vida estão no poder da língua. E eles interpretam isso dizendo bem assim, está vendo? A morte e a vida está no poder da língua. Sendo assim, para você ter vida, você precisa declarar ela. Começa a declarar. Começa a declarar a vida que você quer ter, a vida de Deus sobre a sua vida. Começa a declarar a cura sobre a sua vida. Começa a declarar a prosperidade sobre a sua vida. É o que a teologia da confissão positiva, ela fala. E a fé nessa confissão positiva é igual a garantia de bênçãos. Eles ensinam que se alguém não recebe cura ou prosperidade, é porque está com falta de fé ou houve uma confissão negativa. Ou seja, você só não está vivendo o melhor de Deus na sua vida, é porque você não tem fé. Porque se você tivesse fé, você estaria vivendo o melhor de Deus para a sua vida. É assim que a teologia da confissão positiva, ela age. E, de acordo com essa teologia, Deus ele é submisso à confissão humana. Então Deus ele depende sempre da sua confissão para ele poder agir. Ele depende da sua palavra para ele poder agir. Ou seja, Deus é o mordomo da sua palavra. Você que manda nele. Começa a declarar aí a cura. Aí Deus vai lá. Ó, você está mandando em mim? Não, vou fazer agora aqui para você. Isso não está na Bíblia. A gente pode pedir a Deus cura. Pedir a Deus a cura. Porque é Deus que cura. Não as suas palavras. Não podemos confundir as coisas. Deus, ele, de acordo com essa teologia, ele é retratado como um ser que reage automaticamente à palavra do homem, como se estivesse sujeitos a declarações humanas. Então Deus ele sempre depende da palavra humana para fazer a sua vontade. Gente, aonde a gente vê isso na Bíblia? Não tem. Não tem. Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí, quais são as incoerências da confissão positiva? Eles reduzem a soberania de Deus. A teologia da confissão positiva, ela coloca o homem no centro, transformando Deus em um gênio da lâmpada, que é obrigado a realizar tudo o que declaramos.
Deus ele começa a se tornar esse gênio, né? Você vai lá e começa a passar a mão na lâmpada e ele vai fazer a sua vontade. Então Deus se torna o seu servo e não você se torna servo de Deus. De acordo com a confissão positiva é isso. A Bíblia, contudo, ela afirma que os céus governam, Daniel 4:26, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, de acordo com a sua vontade, e não a nossa. A soberania de Deus é dizer que Ele governa sobre todas as coisas, e não que nós governamos. A teologia da confissão positiva, ela coloca o homem no centro, e como se o homem fosse responsável por trazer a soberania de Deus. Mas não. Na Bíblia, Deus é o centro e Ele que governa todas as coisas, governa sobre toda a criação. Deus é o centro. E aí nós vemos essas interpretações errôneas de textos bíblicos, como Provérbios 18:21, que fala, que ele fala, que a língua tem o poder tanto de trazer vida e morte. Aí fala, olha, tá vendo? A língua tem o poder, então aquilo que você falar, você vai criar a vida ou a morte. Só que esse texto não está falando sobre isso. Esse texto está falando da influência das palavras nas relações humanas, não do poder criativo das palavras. Então, o que esse texto está dizendo? Olha, da língua procede a vida e a morte. Significa que nas suas relações você vai produzir através das suas falas a vida, na sua comunidade, na sua família, no seu relacionamento de trabalho, ou você vai produzir morte. É isso que ele está falando. Ele está falando sobre relações humanas, não sobre que as palavras têm um poder criativo no mundo espiritual. Outra vez que a gente pode ver, Marcos 11:23. Jesus ensina sobre fé em Deus, não sobre a manipulação do mundo por meio de confissões verbais. Coloca aí, Guilherme, Marcos 11:23. Marcos 11:23 diz: em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Esses textos, eles são utilizados para a confissão positiva, para dizer, tá vendo? Você tem que declarar para o monte. Porque se Jesus falou, olha, se você declarar para o monte, porque ele vai lá para o lado, ele vai. Se você crer aquilo, vai acontecer. Mas Jesus, na verdade, ele ensina que a fé em Deus, não sobre a manipulação do mundo por meio de confissões verbais. A questão desse texto não é a palavra em si, é a fé em Deus. Porque é Deus que move a montanha, não você. Não é sobre o poder que tem da sua declaração, mas sim sobre o poder da fé. Da fé de quê? De confiar na vontade de Deus. E aí as pessoas, elas pegam esses textos e elas começam a falar, tá vendo? Você tem que declarar da mesma forma como Jesus falou, olha, pega esse monte e vai para o lado. Vai para o lado com esse monte aí. Só que a questão, irmãos, é que esse texto, ele não pode ser utilizado de uma forma que a teologia da confissão positiva fala. Por quê? Porque toda a verdade bíblica, que deve ser aplicada para os dias de hoje, não pode ser lida apenas em um texto. Porque se você for fazer isso, você vai pegar aqueles textos onde Jesus fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, se creres, recebereis. Aí a gente fala, tudo que a gente pedir é tudo? Tudo. Então Deus, me dá um carro. Então Deus, me dá isso. Deus, me dá aquilo. Mas gente, a questão é, esses textos, eles não podem ser isolados e a gente começar a fazer doutrinas em cima disso. Quando a gente pega um texto desse, a gente tem que comparar todas as vezes que a Bíblia ela trata sobre esse mesmo tema. E quando a gente faz isso, a gente percebe outros textos, como lá em Tiago, que diz que vocês não recebem aquilo que vocês pedem porque vocês pedem mal. O que é pedir mal? Pedir coisas que não estão relacionadas à vontade de Deus. Então não adianta a gente achar que a gente vai receber uma coisa que Deus ele não vai nos dar. Que Deus ele não quer nos dar. Porque ele é pai, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Outra coisa dessa teologia da confissão positiva é que ela culpa o crente por falta de fé quando uma bênção não é alcançada. Então, por que você não recebeu a sua cura? Você não recebeu a sua cura porque você não teve fé. Então, sempre a culpa
de você não receber aquilo que você quer é por causa da sua fé. Então é muito fácil, né? Você não recebe porque você não tem fé. Então, não é porque Deus não quis. Não, é porque você não teve fé. Porque você não teve fé. E isso contrasta com exemplos bíblicos de sofrimento permitidos por Deus. Porque Deus, ele permite o sofrimento nas nossas vidas. Como nós podemos ver no caso de Jó, que foi aprovado mesmo em perda e dor. Deus, ele é Pai. E às vezes, ele vai nos deixar passar por situações para que a gente saia dali maduro, ou até mesmo a gente não vai saber nessa vida o porquê que nós estamos sofrendo. Mas ele é Pai, ele sabe o que é melhor para os seus filhos. E essa teologia, ela promete prosperidade financeira e saúde perfeita. Enquanto a Bíblia chama os crentes a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí a gente pode ver o exemplo de Paulo. Por que essa teologia ela não faz sentido? Porque é só você olhar para os homens da Bíblia. É só você olhar para o apóstolo Paulo. É só você olhar para esses homens que eles vão dizer para você, olha a vida deles. O apóstolo Paulo sofreu perseguições, naufrágios, doenças, mas permaneceu firme na fé, confiando na graça de Deus. Mas não é só crer e declarar que você vai ter a solução da sua doença? Não é só crer e declarar? Então por que quando Paulo estava com um espinho na carne, ele orou 3 vezes e o Senhor disse não? Mas não é só crer e declarar? Não, não é só crer e declarar. É confiar na soberania de Deus. E Ele vai te dar o que você precisa, não o que você quer. E o que você precisa, às vezes, não é o que você quer. Então, se a gente agora abordou esses 2 temas sobre essa teologia de o que ela pensa e também quais são os seus equívocos, qual então é a fé cristã verdadeira? Qual é a fé cristã verdadeira? Primeiro, a fé como relacionamento com Deus. A verdadeira fé é depositar total confiança em Deus, reconhecendo sua soberania e bondade em todas as circunstâncias. Não somente quando as circunstâncias elas estão favoráveis. Porque o não de Deus é uma bênção para a sua vida. Você não entende o porquê. E às vezes a gente vai passar a nossa vida toda e nós não vamos entender o porquê disso. Não vamos entender. Mas Deus é soberano. E fé é confiar que mesmo nós não entendemos, Ele continua sendo bom. Fé é isso, é depositar essa confiança em Deus e confiar na sua bondade em todas as circunstâncias. A fé em meio ao sofrimento. A fé bíblica, ela não é um atalho para evitar problemas, mas uma âncora firme em meio às tempestades. A fé bíblica é a fé onde você vai passar por momentos difíceis, mas você vai se agarrar em Deus nesses momentos difíceis. Onde você vai passar por essas dores e você vai confiar cada vez mais no Senhor e na sua soberania. Fé não é você não ter problemas. Fé é você ter problemas e mesmo assim confiar em Deus. Confiar que Ele é bom, permanecer na palavra, permanecer firme na comunidade, na sua igreja. E aí a gente pode ver alguns exemplos da Bíblia sobre isso. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram em Deus mesmo diante da fornalha, que eles foram enviados pela fornalha ardente, declarando: se não saiba, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Eles confiaram em Deus, mesmo sabendo que eles poderiam morrer por causa disso. Nós podemos ver vários exemplos na Bíblia. Jesus ele prometeu que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós poderíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. E para a gente terminar, a fé verdadeira é a fé que confia no propósito de Deus. Romanos 8:28 diz, coloca aí, Guilherme. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então o texto ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas é todas as coisas. Todas as coisas. Coisas boas e coisas ruins. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
mesmo as coisas ruins, elas vão cooperar para o seu bem. Nós não vamos entender muitas vezes as coisas ruins que acontecem conosco, ou com pessoas do qual nós amamos, mas nós temos que confiar em Deus, que de alguma forma, talvez a gente só descubra isso no céu, que isso coopera para o nosso bem. Não se trata de exigir bênçãos de Deus, mas de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Isso é fé. É confiar também em que Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. E aí eu pergunto para vocês: fé, para vocês, tem sido um pensamento positivo ou a confiança em Deus? Fé tem sido: Senhor, eu tenho fé que eu vou conseguir esse emprego. Ou, Senhor, eu confio em Ti e em Sua soberania para me dar esse emprego. Se for da Sua vontade, amém. Se não for, amém também. Qual tem sido a sua fé? A fé da confissão positiva, de que você declara a bênção, de que você declara a vitória, de que você declara ali para a realidade visível, para você ter o invisível? A fé que você dá o passo e Deus dá o chão? Ou a fé bíblica? A fé bíblica que, mesmo em meio à dor e ao sofrimento, vai confiar de que Deus ele tem um propósito para todas as coisas, que você não vai entender, mas Ele é soberano sobre isso. Para a gente finalizar, tem um teólogo muito famoso, né? Foi muito importante para a história da igreja. O nome dele é João Calvino. E ele foi uma pessoa muito importante, né? Somente para a época da Reforma Protestante e etc. Nós temos que entender, e se ele foi uma pessoa influente, foi uma pessoa muito importante para a igreja. Se você fosse contar, ele não merecia passar por aquilo. Mas olha o que aconteceu. Ele se casou e teve o seu primeiro filho, e o seu primeiro filho morreu. Morreu. Ali em poucos dias de vida. Ele ficou muito abalado com isso. Mas nos seus escritos ele escreveu o seguinte. Ele falou: com grande dor o Senhor nos afligiu essa noite. Uma grande ferida ele abriu no nosso coração. Mas Ele é Pai e sabe o que é melhor para os seus filhos. Muitas vezes nós não vamos entender aquilo que pode acontecer conosco. Mas nós temos que afirmar que Ele é Pai e que Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. A sua vida não é sua, ela pertence a Deus. Ele governa sobre a sua vida. Confie nele. Confie na sua soberania, que eu tenho certeza que a gente não vai se frustrar. Porque só se frustra com Deus quem tem expectativas erradas sobre Ele. Tem muita gente fora da igreja que tem expectativas erradas com Deus e por isso não está mais aqui entre nós ou em outras igrejas. Porque tiveram uma expectativa errada sobre a fé. Mas sejam pessoas maduras, sejam pessoas que confiam em Deus, meio ao sofrimento, em meio à dor. Sabe, a gente está falando isso aqui e aparentemente você pode estar passando por algum momento, algum sofrimento, ou talvez não, talvez a sua vida hoje esteja muito bem. Mas a gente está falando isso aqui para o dia mau, para o dia que você precisar, para o dia que realmente as coisas não estiverem tão favoráveis assim a você. E você orar: Pai, tenha misericórdia de mim, Pai, eu confio em você. Você pedir a Deus: Pai, solucione esse problema na minha vida, Pai, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Assim como foi a oração de Jesus. A oração de Jesus: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Ou seja, me livra dessa morte, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Que essa seja a nossa oração essa noite, amém? Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Pai, te pedimos que o Senhor nos ensine a confiar mais em Ti, a confiar mais na Sua palavra, a confiar no Teu amor, a confiar na Tua graça, a confiar naquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Pai, que nós possamos ter uma fé madura, uma fé confiante em Ti, confiante naquilo que o Senhor prometeu na Sua palavra, confiante naquilo que o Senhor fez por nós na cruz, confiante de que em momentos difíceis o Senhor nos dará consolo,
nos dará forças por passar momentos difíceis. Pai, que o Senhor nos dê mais maturidade para entendermos o que é fé e como viver pela fé. Muito obrigado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você pode vir aqui e trazer o seu dízimo, sua oferta, que a gente vai orar. Depois da oração, você pode vir trazer o seu dízimo, sua oferta, para a gente vai finalizar o culto, amém? Senhor, nós te agradecemos por esse culto. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de nos reunirmos juntos aqui, em seu nome. Te agradecemos por esse ano que o Senhor nos deu, pela oportunidade que temos de aprender a sua palavra. Obrigado por cada pessoa que veio aqui nesse encontro da palavra e que a gente possa estar mais firme no próximo ano, Pai. Nós possamos estar permanecendo nesse compromisso de aprender mais a sua verdade. Pai, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Deus abençoe.